E Deus não vinha, parece muitas vezes que Deus demora, né? Está demorando. E aí começaram os animais, os abutres, os chacais quererem mexer nesse sacrifício, até o momento que Abraão ficou desesperado, ficava espantando, e aí de repente ele está meio distraído lá, de repente vem a presença de Deus, um fogo, e passa sozinho, sendo que eles tinham que passar juntos. E aí aquilo me deixou, esse fato me deixou muito espantado. Por quê? Porque o pacto tinha que ser entre os dois. Mas Deus, irmãos, como conhece a natureza humana, o que Ele fez? Ele fez esse pacto sozinho. Aí você fala assim, mas como se faz um pacto sozinho? Então, irmãos, Deus ele fez esse pacto com Ele mesmo. Então, se Ele falhasse, se Deus falhasse, ou quando alguém do pacto falha, recebe a execução que o animal teve. Então, se Deus falhasse, ele receberia aquela execução. E se Abraão falhasse, Deus receberia a execução. Por quê? Porque Abraão não participou. Abraão, quando foi ver, já tinha passado. E aí foi o que aconteceu. Na plenitude dos tempos, Jesus veio. Isso que mais me impactou na pregação de semana passada. Bom, irmãos, nós vamos ver agora em detalhes tudo o que acontece e como Deus se relaciona com Abraão. E nós vamos pegar para nós. Quantos aqui gostariam de aprender nessa manhã como ser uma pessoa de aliança aqui? Então nós vamos aprender alguns elementos da aliança. Mas vamos lá. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz assim: então levou fora e disse: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Quando aconteceu essa aliança, essa cerimônia, né, de aliança, Deus ele faz agora um pacto com Abraão. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, que significa pai da altura, mas Abraão, que significa pai de uma multidão. Será o teu nome, porque por pai de multidão das nações te tenho posto. Então, Abraão, 99 anos. Quantos anos, irmãos? 99 anos. Deus agora faz um pacto. Então, você que está se achando velho, você que está achando que você está com 50 anos, aí está achando só o pó da borracha. Não, irmãos, ainda tem muita lenha para queimar aí. Tem muita lenha. Até aí que você canta aquela música, ainda tenho lenha, né? E aí, Gênesis 18, 18, 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Isso se cumpriu agora em nós também. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele foi falado. Irmãos, eu quero que vocês deixem gravado na mente de vocês isso daqui, ó. Porque eu tenho, versículo 19, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Irmãos, Deus aqui está fazendo um pacto com Abraão e está dando uma tarefa para ele. Eu vou te abençoar e você vai ensinar os teus filhos a confiarem em mim, ou seja, guardarem a minha palavra, ouvirem a minha palavra, colocarem no coração e seguirem a minha palavra. Tá? Então essa é a tarefa, irmão. Fala assim para o teu irmão: essa é minha tarefa que eu herdei de Abraão.
Então nós somos filhos de Abraão, né? Através de Jesus nós entramos para a linhagem de Abraão. Então nós temos essa tarefa de sabermos e ensinarmos a nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e assim por diante. E nós vamos ver isso acontecendo. Bom, irmãos, e como que se faz isso? Então, na trajetória de Abraão, você vai ver aqui algumas coisas. Vamos começar pelo texto principal, que conta toda a trajetória do sacrifício que Deus pede para Abraão. Deus, ele coloca Abraão, na tradução que eu mandei para eles aqui está, Deus tentou Abraão, mas na verdade, tem tradução que está assim, tem versão que está assim, mas Deus provou Abraão, tá? Então quando você lê aí, tentou, provou, tá? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. O que ele disse a Abraão? E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albadrou no seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos, diz assim, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui. Ele disse o quê? Meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá. Para si o cordeiro e para o holocausto do meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Imolar quer dizer, passar o cutelo, a faca, o machado nele. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. O que ele disse? Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei. Por quem ele jurou, irmãos? Deus jurando por ele mesmo, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Vamos lá, irmãos. Abraão, ele morre com 175 anos. 175 anos. Ele agora é mudado o nome dele para o grande pai, um pai de multidões.
Deus espera, irmãos, no caso de Abraão e no caso de muita gente, o nosso limite para realizar um milagre. Então, se você ainda não chegou no limite da tua resistência, no limite da tua fidelidade, saiba que Deus está só esperando chegar no limite para te dar algumas coisas, porque algumas coisas nós só entendemos no limite, para nós vermos que é dele mesmo que está fazendo. Bom, vamos lá. Com 100 anos nasce Isaac. Ele recebeu a promessa com 99, com 100 anos nasce Isaac. 100 anos o camarada tinha, 100 anos. De uma forma milagrosa, né, irmãos? Tanto ele como a esposa não tinham condições de ter mais filho. Ele mesmo falou assim, aqui desse mato não sai coelho. Daqui não tem como. E Deus, de uma forma milagrosa, porque Deus tem um plano. Fala para o teu irmão assim, quando Deus tem um plano, Ele vai realizar, independente de qualquer coisa. Com 100 anos nasce esse filho da promessa. Gênesis 18, 19. Porque eu o tenho escolhido, que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então ele recebe uma incumbência. Qual é a incumbência de Abraão? Passar a confiança. Ele é chamado, irmãos, de pai do quê? Pai do quê? Pai da fé. Abraão é pai da fé. O pai faz o quê? O que um pai faz? Gera filhos. Então ele geraria o quê? Um filho da fé. Então a função de Abraão, irmãos, é muito importante. Qual é a função? Ele nos ensina que a nossa descendência, tanto biológica como espiritual, é para construir fé. A nossa função é gerar fé nos nossos filhos, ensinar a confiar em Deus. A criança fica com medo e fala assim, não, confia no Senhor. Não sei o que lá, eu não vou receber. Vai receber, da hora que Deus quiser, confia no Senhor. Então a melhor coisa que um pai pode ensinar, um pai espiritual, um pai biológico pode ensinar para o seu filho, um pai e uma mãe, é a criança confiar em Deus. E é o que ele faz. Então vamos lá. Quantos anos ele recebeu? Com 100 anos. Isaac que se casou com 40 anos. Você vê que a turma era demorada, né? 40 anos. Então, se ele teve Isaac, Abraão casou com 40. Então agora quando Isaac casa, Abraão tem 140 anos. Amém, irmão? Isaac nasce com 100. Agora, casa com 40, agora ele tem 140 anos. Ele viveu 154, se eu não me engano. 157. 165, perdão. 175. Vamos lá. A mulher de Isaac não conseguia ter filhos, então ela demorou 20 anos para engravidar. Então, Esaú e Jacó nasceram, gêmeos nasceram, quando Isaac tinha 60 anos. Então isso dá um total de somando tudo, 160 anos. Nessas alturas, então 160. Ele morreu com 175. Então ele conviveu com os filhos, ele conviveu com os netos 15 anos. 15 anos, Abraão teve contato com os dois netos. Então, aí você fala, puxa vida, mas tudo isso daí, para o camarada só conviver 15 anos, então, esses 15 anos, que Abraão, é o tempo da formação de um ser humano, 15 anos, é o tempo que Abraão teve para ensinar o quê para esses meninos? A fé. Por isso que você vai ver lá, quando Jacó está lá, fugindo, tal, ele conversa com Deus, tudo isso daí, todas essas experiências que ele tinha com Deus, é tudo coisa que ele aprendeu, porque o vô dele era amigo de Deus. Eu estou tendo o privilégio, irmãos, isso é uma bênção, tendo o privilégio, por um curto espaço de tempo, conviver com meus netos. Então a Andressa e o Denis, os pastores, estão morando lá em casa, que estão agora começando a construir a casa deles. Como tinha bastante espaço lá, eles estão lá.
E esses dias a Isabela veio assim, se jogou na cama, né, da gente. Foi assim: ei, agora você não vai mais perturbar sua mãe, né? Seu pai só ficava assim: ah, eu quero ir na casa da vovó, agora você já está aqui já. E uma delícia. Então assim, e todo tempo assim, eu falando coisas assim, coisas, procurando ser o máximo sábio, falando coisas de sabedoria, coisas que o pai e a mãe já falam, mas com o vô vem temperado, o vô e a avó vem com um tempero diferente. Então eu tenho agora um tempo, eu não sei quanto, não sei se vai ser 15 anos, mas eu tenho um tempo agora para ensinar os meus netos a confiarem em Deus, confiarem no Senhor. Então esse é o tempo, irmãos. Eu não sei quanto tempo você tem ainda com seus filhos, com seus netos, mas esse é o tempo que você tem com eles para ensinar as pessoas a ter confiança no Senhor. Então, e por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós fazemos tantas coisas, fazemos tantos planos. Deus não chama Abraão para Abraão transformar os netos dele em pessoas milionárias, em grandes teólogos, em grandes filósofos. Não, irmãos. Deus chama Abraão para estabelecer o quê? Que essas pessoinhas iam ser pessoas com fé. Que eles seriam pessoas que creriam no Senhor e confiariam nele. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei qual o plano que você tem para a tua vida, se é construir uma casa, se é construir 2 casas, se é fazer uma universidade. Irmãos, faça tudo o que tiver ao teu alcance para fazer. Mas se existe uma coisa que você tem que deixar muito claro, é que todo filho de Abraão, todo descendente de Abraão, através de Cristo, tem a mesma missão, é passar para as vindouras, as outras gerações, a fé que nos foi dada por herança. E é por isso que nós somos constantemente tentados a transgredir a lei do Senhor, para que nosso exemplo seja horrível. Então, quando você vê famílias se dissolvendo, quando você vê pessoas traindo esposa, marido, quando você vê famílias se distanciando de Deus, esfriando na fé, perdendo aquele fogo do Espírito Santo, é um plano de Satanás está sendo realizado para quê? Não só para destruir aquela pessoa, mas para destruir toda uma geração. Esses dias eu estava conversando com um jovem, eu dizia para ele assim: você não imagina o que existe dentro de você, meu irmão. Aqui eu não estou falando, eu estava aconselhando esse jovem, falei assim: eu não estou falando com você só, eu estou falando com todos aqueles que vão vir depois de você, porque dentro de você, dentro do teu ventre, há uma geração. Então, quando uma pessoa se afasta de Deus, quando ela começa a esfriar na fé, quando ela começa a ficar esquisitona, ela está colocando em risco toda uma geração. Vocês estão entendendo, queridos? Então, por isso que Abraão é importante, porque ele é chamado o pai da fé. Esse é o grande projeto do Senhor. Hebreus, e interessante que é tão forte isso que Abraão, Deus, ele era tão amigo de Abraão, que ele revelou para Abraão tudo isso. Eu vou te dar uma multidão, você vai ser pai de uma multidão, de uma geração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, Deus dá a revelação para o escritor de Hebreus, dizendo assim: olha, e Abraão nesse momento viu. O que aconteceu com Abraão? Ele viu. Ele viu. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Depois nós vamos ver um outro texto que fala mais claro que Abraão viu. Abraão viu. E quem que é filho de Abraão? Não é aquele que tem o sangue de Abraão. Filho de Abraão, vamos lá, irmãos. Abraão é o pai do quê? Então, filho de Abraão é o quê? Aquele que tem o sangue de Abraão? Não. Quem é filho de Abraão? Aquele que possui a fé de Abraão.
Então, esse é o legado que você vai passar para a sua descendência. Talvez Deus esteja esperando você se firmar na fé para que Deus possa te dar uma descendência. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar aqui. Talvez, irmãos, Deus está esperando você se firmar na fé de Abraão. Se firmar na fé, para que Ele possa te dar uma descendência. Porque se der uma descendência, você, Adão, vai vir uma descendência carnal. E a única coisa que o mundo não precisa é de mais um, para gerar um monte de Adãozinho, carnalzinho. Então, presta atenção. O teu posicionamento de fé é o que vai ensejar a confiança do Senhor, Ele te confiará pessoas na tua mão. Vamos lá. Os passos, os elementos dessa aliança. Pastor, como que eu faço para saber se eu tenho agora ou não, se eu sou uma pessoa ou não de aliança? Vamos lá? Quem está disposto aqui a ouvir? Esteja preparado e anota um por um. Eu não sei como que você vem num culto e não anota nada. Como que você... Eu estou vendo os manos aí sem nenhum caderno, nenhum celular. Não, pastor, está tudo aqui. Aqui o quê? Bom, essas são as pessoas que vivem uma aliança, tá? Ah, pastor, e se eu não me encaixar em alguma coisa dessa? Então, a palavra é para isso. A palavra que é pregada, a palavra meditada, é para que nós estejamos alinhados. É como aquele botãozinho do rádio, né? Antigamente tinha, né? Você ia sintonizando, é isso. Primeira coisa, Abraão tinha uma identidade. Identidade. Deus não chama Abraão de uma forma, não, Ele chama Abraão pelo nome. E Ele chama Abraão pelo nome e depois Ele chama ele muda o nome de Abraão para estabelecer agora uma aliança de ele formar uma geração de pessoas de fé. E dar filho legítimo da esposa para que ele tenha filhos de fé. Deus conhece o nome dele, sabe onde ele está, sabe onde encontrá-lo. E é assim que Deus se relaciona com você. Pergunta para o teu irmão aí do lado assim: Deus sabe onde te encontrar? Fala assim, uma pergunta melhor. Você tem um lugar de encontro com Deus? Você tem um momento no teu dia onde você se encontra com Deus? Porque isso faz parte da identidade de uma pessoa que se encontra com Deus. Ele conhece as ovelhas. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por quê? Por que seguem? Porque conhece a voz. Você quer uma pessoa tá zoada, quando ela chega em você e fala assim: líder, pastor, eu estou confuso. Por que ela está zoada? Por que ela está confusa? Porque ela não está acostumada a ouvir a voz de Deus. Então as vozes que falam no ouvido dela, muitas vezes voz do diabo, muitas vezes voz do ego, muitas vezes a voz das pessoas, voz da sociedade, voz da cultura. Você quer ver um negócio que tem uma voz... Eu não imaginava, irmãos, nesses dias, quando acontece algumas coisas assim, a gente começa a se imaginar. Eu não imaginava como a cultura tem uma voz tão forte. Eu costumo, irmãos, eu uso redes sociais. Eu costumo postar muitas coisas lá. De vez em quando eu coloco alguma coisa que eu fiz com as minhas mãos, coisa de madeira. Esses dias eu fiz uma pia, a pia aqui, né? Eu costumo postar, de vez em quando eu posto muito frases, né? Eu coloco frases que Deus me dá nas meditações. E de vez em quando eu coloco alguns vídeos, algumas coisas, algumas revelações, algumas coisas que eu acho interessante na internet. E esses dias, irmãos, a pastora Carmen, ela mandou para mim um vídeo de uma mulher explicando o que significa essa coisa de ovo. A gente, logicamente, de negócio de Páscoa, ovo de Páscoa, a gente sabe, há muitos anos a gente fala sobre isso, que a gente sabe que
que Páscoa não tem nada a ver com ovo, nem com coelho, nem com nada. A gente sabe que Páscoa é a passagem do povo de Israel. Tem algum bicho que está envolvido, é o cordeirinho, né? O cordeiro foi imolado, tal, beleza. A gente sempre falou isso, mas a gente, normal. Mas eu sempre achei muito estranho, eu nunca gostei muito, eu sempre achei esquisito, sempre alguma coisa me batia bem. Era uma coisa que me incomodava, mas sabe quando você não tem elemento? De repente veio a mulher explicar, a mulher manja, negócio envolvida com feitiçaria, envolvida com essas divindades aí, com letra minúscula, né? E ela vem e falou lá, que a mulher, não, que ela era, esse povo de libertação, em geral, era pessoa envolvida com coisa ruim, depois se converte, e aí dedura tudo, sei lá. E ela fala claramente, irmãos, que isso daí é uma história mística, de um animal, de um pássaro, muito conhecido no meio esotérico, chamado fênix, que foi amaldiçoado, ou que foi transformado, essas histórias de bruxa, transformado em coelho, e esse coelho, apesar de ser coelho, continua a botar ovo. E as pessoas, e nessa religião, as pessoas colocavam o ovo como uma oferenda, né? Era um ovo como oferenda, porque esse coelho continuava botando ovo, isso significava, tinha fertilidade. Em geral, esses símbolos fálicos, esses símbolos esotéricos têm a ver com fertilidade e tal, e ovo tem a ver com isso daí. Então é coisas da feitiçaria, elementos da feitiçaria. E aí, meu irmão, eu postei lá, assim, interessante isso aqui, isso é relevante, quero que meus irmãos saibam. Irmãos, eu não sei quanto que está até agora, mas teve 6 curtidas. E teve cara que assim, teve a moral de ir lá, assim, ignorância, não sei o que lá, sabe? Eu falei assim, cada um caminha na revelação que tem. Eu estou informando, coloquei um negócio aqui, um dado interessante, aqui eu nunca proibi ninguém de usar, de montar árvore de Natal, nunca fiquei pegando no pé, está amarrado. Não, irmãos, eu falo os negócios e você, caminha onde você quiser. Entendeu? E agora, uma coisa interessante, qual o problema sério que nós temos de romper quando a coisa é cultural. A gente vê o pessoal que veio da idolatria, como que elas, dificuldade de jogar aqueles negócios fora, jogar aqueles santos de família embora, porque assim, nós nos apegamos, no ser humano ele se apega a algumas coisas de costume cultural, é muito forte, irmãos, muito forte, as coisas são muito fortes. Então assim, a primeira reação, esses caras são fanáticos, tá bom, irmãos, pensa do jeito que você quiser, mas é o seguinte, eu aprendi a obedecer aquilo que o Espírito fala para mim. Assim, isso aqui não é legal. Eu vou contar aqui um segredo para você, irmão. Se tem uma coisa que eu acho a coisa mais linda do mundo, é uma árvore de Natal. E na época de Natal passa aqueles filmes, né? Que o pessoal montando, aquele ambiente aconchegante, de alegria e tal. Eu acho lindo aquilo lá, mas eu consigo, abrir mão e dizer assim, não. Mas eu nunca fiquei mandando ninguém, ensinando ninguém. É uma decisão pessoal. A gente vira e mexe, eu vejo os irmãos aqui fazendo voto, que nem a Flavinha não está usando sapato, põe roupa de não sei o quê, rapa a cabeça. Irmão, cada um caminha na revelação que tem. Que a gente não, aqui cada um fala de um jeito, a gente não tem essa uniformidade de jeito de se vestir. Cada um vem vestido do jeito que quiser. A gente não tem, irmãos, Deus é a diversidade, Deus ama essa forma diferente que nós somos uns dos outros, dentro, logicamente, daquele que a palavra diversidade dá uma... dentro, logicamente, daquilo que Ele estabeleceu. Então, irmãos, não tenham dó na hora de mão de coisas que são culturais, que fazem parte, entendeu? Que fazem parte das coisas do mundo. Não tenha dó, tenha tranquilidade de
de ter a sua identidade preservada, a tua identidade em Cristo preservada, sabe? Se você vê que tem uma coisa, eu não sei quantos de vocês ainda falam palavrão, eu não sei quantos de vocês ainda enchem a cara, bebe a ponto de ficar falando groselha, falando besteira, eu não sei quantos de vocês ainda consultam horóscopo. Por que toda vez que eu falo horóscopo, muita gente fala eita, hein? Porque nós é brasileiro, pastor. Há uma tendência ao sincretismo. Pastor, eu não acho que não tem nada a ver, irmãos, fique em paz. Né? Fique em paz. A gente não vou deixar as crianças passar vontade de ovo, a gente compra chocolate para eles, vão comer chocolate, vou dar uma caixa de chocolate para cada um. Mas eu não, sabe, agora ovo, esse negócio, mesmo porque, irmãos, eu amei essa revelação, porque o ovo está caro demais. Aproveitar já para falar assim, não, porque Deus não quer, Deus não gosta já, minha religião não permite, né? Amém? Segunda característica de uma pessoa de aliança. Primeiro, tem identidade. Segunda, tem disponibilidade. Diz comigo. Vocês notaram nos textos que nós estamos lendo? O que ele fala? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, ele disse, Abraão, e ele disse o quê? Ele disse o quê? Eis-me aqui. Irmão, é uma coisa terrível quando você vê Deus chamando a pessoa com capacidade e a pessoa diz, eu não sei, viu, eu vou ver se dá, eu vou ver se dá tempo, se sobra um tempinho. Então, a pessoa de aliança, eu tenho uma aliança com a pastora Carmen, então quando ela fala assim, tem que fazer tal coisa, eu vou, mesmo não estando afim, porque eu tenho uma aliança. Mas assim, depois de alguns anos, você se treina a ficar afim daquilo que você não está afim. A gente vai se treinando, porque dói menos, né? Como que é? Dói menos. Então, relaxa aí, de boa. Então assim, disponibilidade. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar para essa comunidade apostólica paternal, deixa eu declarar, em nome de Jesus, acabou o tempo de pastor, de líder ficar correndo atrás de gente, de crente velho. Acabou o tempo de ficar tentando fazer coisa legal para chamar, para convencer o cara de vir na igreja, de ir na célula, de pregar o evangelho. Irmãos, é o contrário, tem que nós perguntar, e aí, o que eu vou fazer agora? Absurdo, É como se você tivesse que convencer uma pessoa de receber uma barra de ouro. Porque não existe coisa mais valiosa, irmãos, no universo do que você recebeu uma incumbência de Deus. Coisas que estão na palavra. Então, disponibilidade. Quantas vezes Deus tem avisado, quantas vezes Deus tem alertado, quantas vezes Deus tem chamado e a gente dá desculpa. A Bíblia inteira, os exemplos de gente disponível. Moisés, na sarça ardente, eis-me aqui. Samuel, lá em Siló, Senhor, fala que teu servo ouve. Isaías, lá no ano da morte dos rei Uzias, eu vi o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Maria, né? Nossa irmã querida. Eis-me aqui, tua serva. Eis-me aqui, tua serva. Qual tem sido, eu nem vou falar para você falar para o seu irmão do lado aí, para você não ficar constrangido. Qual tem sido a sua resposta diante de uma incumbência de Deus? Que é uma incumbência abraâmica.
Terceiro elemento de uma pessoa aliançada. Terceiro elemento, sacrifício. E aí Abraão entra, a história de Abraão vem com tudo, né, irmãos? Deus, ele pede algo que a maioria de nós teria muito problema de entregar. E disse, Gênesis 22, 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Chega momentos na vida cristã, irmão, que não tem como. Deus vai pedir. E não vai pedir porque Ele precisa de nada, porque Deus não precisa de nada. Ele vai pedir para que a tua fé seja provada. Quando a fé é provada, não estou dizendo para que Ele saiba, não, Ele sabe. Para que a tua fé seja refinada, é nesse sentido da prova. É como você pegar o fogo e jogar no ouro para que toda escória que tem, toda impureza que tem no ouro seja queimada. Ou se separe do ouro, que fique ouro puro mesmo. Tem coisas, irmãos, que Deus faz que parece incompreensível. Esse menino tinha sido prometido, ele com 100 anos, finalmente chega o menino, de uma forma milagrosa. E agora que esse menino, não sei quantos anos que tinha agora, era jovem, parece, né, não era casado ainda, então menos que 40 anos ele tinha. E Deus chega e fala assim: eu quero o seu filho, entrega o seu filho para mim, em sacrifício. Aliás, uma coisa que Deus proibiu o sacrifício humano. Mas Abraão tinha tanto intimidade com ele que ele sabia que era Deus. Beleza, tranquilo. Se coloque no lugar de Abraão, querida, mãe, pai. Nós, irmãos, estamos dispostos a nos sacrificarmos pelos nossos filhos. Não tem um pai, só se for uma pessoa endemoniada, uma pessoa, né, pusilânime. Mas um pai se sacrifica pelo filho. Nós pais, sim ou não? Nós pais temos uma tranquilidade, facilidade de nos sacrificarmos, sim ou não? Cadê os pais, né? Sim ou não? Agora, nós temos uma dificuldade muito grande de nós sacrificarmos nossos filhos. E é nessa hora que a gente fala assim: não vou, tadinho, ele está com vontade de dormir mais um pouco. Tá, mas é muito cedo para ir na igreja. É muito não sei o que lá. Está muito caro para esse retiro dos kids. Ou eu vou tirar dessa doutrinação que ele está recebendo aí, para virar um inimigo da cruz. Ou muitas vezes nós precisamos corrigir com a vara, usar a disciplina paterna, e aí a gente não quer sacrificar. Então nós nos sacrificamos, mas temos uma dificuldade de fazermos o certo, de entregarmos nossos filhos para Deus. Queridos, se o teu filho, a tua filha está num ambiente, está num trabalho, eu nunca me esqueço do pastor Diogo. O pastor Diogo tinha acabado, estava num processo de libertação das drogas. E aí chegou o momento, ele estava bem e tal, arrumou um emprego no McDonald's. Aí ele chegou para mim todo contente: pastor, arrumei um emprego no McDonald's. E aí, pastor, o que você acha? Eu falei assim: acho nada, você não vai. Você não vai. Mas como assim não vai? Porque você está doido, meu. Esses caras trabalham de sábado, domingo, feriados, não vem mais, você não ia voltar mais para a igreja. Estava num processo de libertação, ia pegar, imagina, a primeira grana que ele pegasse na mão, ele já ia assumir. Ele não ia nem emprego, nem Deus, nem nada, acabou. Aí ele chega em casa, fala lá para a galera, aí veio todas as loiras, os loiros, todo mundo. Vai ser as irmãs cajazeiras lá. Precisamos falar com o senhor, pastor. O quê?
proibiu nosso filho de trabalhar. Eu falei, não, irmão, proibi dele ser morto. Tem decisão, irmão, que a gente toma em relação aos nossos filhos, que é necessário uma clareza espiritual, irmão, para saber aquilo que é mais importante. Ah, Jesus. Abraão conhecia muito bem a Deus. A nossa dificuldade de sacrificarmos nossos filhos, irmãos, está relacionada com a nossa falta de intimidade com Deus. De saber quem Ele é. E por que Abraão tinha tranquilidade de oferecer Isaac? Por quê? Irmãos, olha só que Hebreus capítulo 11, 17 e 18 diz. Olha só, irmãos. Olha só. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada toda a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então ele sabia quem ele era, sabia quem Deus era, e conhecia que Deus tinha prometido da descendência dele, uma descendência que seria maior que as estrelas do céu. Falei assim, eu não sei como que Deus vai fazer. Irmãos, Abraão tinha convicção que Deus, se ele matasse, se ele sacrificasse, Deus ia, ou até queimasse, Deus do pó faria Abraão voltar. Agora, a pergunta que eu faço para você: quantas ressurreições tinham acontecido até aquele momento? Bom, irmãos, quantas ressurreições tinham acontecido até aquele momento? Nenhuma. Ou seja, ele não tinha referência nenhuma disso. Uma pessoa de aliança, ela não precisa de uma história, de um passado, de alguma coisa para ter referência. A referência é o próprio conhecimento que ele tem de Deus. Nós sabemos como Deus age pelas coisas que Ele agiu também, mas nós sabemos que Ele vai fazer pelo aquilo que nós sabemos dEle, pelo nosso relacionamento, pela nossa intimidade com Ele. A fé desse homem era baseada no caráter dele. João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o dia e viu-o e alegrou-se. Olha só, o próprio Jesus dizendo assim, que Abraão, Jesus, né, Deus, assim, Abraão, ele viu, ele estava lá, ele viu, irmãos. Irmãos, presta atenção. Abraão, pai da fé, amém? Na plenitude dos tempos, quem Deus envia? Jesus. Deus mostrou para Abraão, presta atenção, Deus mostrou para Abraão, através de Isaac, tudo o que ia acontecer. No nascimento de Isaac, Deus mostra o quê? A vinda de Cristo para a terra. No casamento de Isaac, Deus mostra o quê? Quando Jesus começa o ministério, forma a igreja. No sacrifício de Isaac, mostra Jesus sendo levado ao madeiro. Tanto é que o próprio Isaac sobe a montanha com madeira nas costas. Ele é a prefiguração de Cristo. Deus mostrando Jesus em Isaac. Quando eles descem. Irmãos, olha só, um detalhe. Abraão está subindo com Isaac. Ele fala para os moços, fica aqui embaixo. E ele diz o quê? Fica aqui embaixo, que nós vamos lá adorar. E daqui um pouco nós voltaremos. Quem voltaremos? Nós. Porque assim, ele está... Meu irmão, o que ele ia fazer lá em cima? Sacrificar. Então é tipo assim, eu vou subir... E na volta eu vou voltar, eu vou descer sozinho. Nós vamos subir, depois eu volto, beleza? Não, ele falou, nós vamos voltar. Ele tinha certeza que aquele menino ia voltar junto com ele. Fé é certeza. Baseado em quê? No conhecimento de Deus.
na intimidade de Deus, amigo de Deus. E na descida é a segunda vinda de Jesus. Então ele viu, irmãos, ele viu Jesus. Imagina, Abraão viu Jesus, viu toda a história, teve revelado toda a história. E o próprio Jesus depois fala assim, Abraão viu. De longe ele viu tudo que ia acontecer. A Bíblia, em teologia, a gente chama isso de antegozo. Antegozo, que é aquilo que você... É uma coisa que você vê antes de acontecer e sente muito prazer antes. Foi o caso da aparição, né, de Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração, quando ela aparece essas pessoas, mostrando, né, como que o que já rola numa fenda feita no espaço, no tempo. Olha que, fala para o teu irmão assim, nunca se esqueça disso. Deus nunca pede o secundário, Ele sempre pede o principal. Irmãos, Deus não estava pedindo Isaac para Abraão, Deus estava pedindo o coração de Abraão. Tremendo isso, né? Quarto elemento aí de um aliançado, obediência. Gênesis 22, 13. Então se levantou Abraão. Quando que ele se levantou? Vamos lá, irmão, leia aí o texto. Então se levantou Abraão pela manhã. Que hora que ele acordou? Pela manhã, de madrugada. Em algumas traduções está de madrugada. Na minha está de madrugada. E albadrou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmão, Deus falou, vai lá, pega seu filho e sacrifica. Mas aonde? Onde eu vou te mostrar. E aí o que ele fez? Falar, vou sacrificar meu filho? Espera aí, deixa eu fazer aqui um jejum de 52 dias, e eu vou fazer não sei o que lá, vou colocar um negócio escrito embaixo da pedra, se apodrecer, não é, vamos ver que se é ou se não é. Não, irmãos, Deus mandou. Eu acho que naquela noite ele nem dormiu, irmão. E o plano dele é o seguinte, eu tenho que fazer o mais rápido possível. Irmãos, obediência demorada é desobediência. Pela manhã, recebeu a designação, já pá, é agora mesmo, bora, demorou. Fez o que tinha que fazer. Depois eu vou. Qualquer hora eu vou. A hora que der tempo. Não, vou ver, vou fazer umas provas, vou ver se dá, vou ver se é possível, vou ver se... Quem sabe? E aí ele fez tudo direitinho. Levantou bem cedinho, cortou a madeira, rachou a lenha, preparou tudo bonitinho. Ele agiu diante de uma decisão, de uma direção. Quinto elemento de alguém aliançado, fé. A fé. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza e firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova dos fatos que não se veem. Não é fé na igreja, irmãos, presta atenção no que eu estou falando aqui. Não é fé na igreja, não é fé na fé. Tem gente que tem fé na fé, né? Eu acredito na minha fé. Não é fé no pastor, não é fé no ensino, não é fé na pessoa de Deus. Não é fé na conta bancária e nem na promessa de ser humano. É fé em Deus. Eu achei algumas pessoas que, eu vou embora dessa igreja porque eu estou de mal de não sei quem. Irmãos, presta atenção. Em quem você tem fé? É nas pessoas? Sendo que as pessoas, irmãos, elas são tão legais. Tem um dia que a pessoa acorda com uma pá virada. Eu gosto muito do pastor Rairini. O dia que eu passo para você, nem me falou oi. Só porque nós é pobre. Tem uns caras que é assim, né? Que é cheio de...
Esse problema de rejeição é... Então assim, irmão, presta atenção, irmão. Você não está aqui por causa do seu coleguinha aí do lado. Fala para o teu coleguinha aí do lado assim, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Mas eu não estou aqui, assim, eu estou com Deus por causa dele. A gente cantava um corinho que falava assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí eu mudei a música, falei assim: se você não vai, eu sinto muito. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A única coisa que a humanidade, ou no momento está precisando, é de alguém frouxo que abandona o caminho no meio do caminho por causa de coisas. Fé. Fé não é crendice, não. Eu acredito, né? Eu tenho fé em Deus que fulano vai morrer. Isso é feitiçaria. Irmão, fé é o seguinte: o que é fé? Fé é crer em Deus, saber que Ele faz aquilo que Ele quer, e não da forma que você... E assim, é o Deus da Bíblia, não é o Deus que você criou na tua cabeça. Vira e mexe a vez, fala assim: Deus não faria isso. Não, irmão, Deus Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, do jeito que está na Bíblia. Como que você explica um Deus bom mandar um urso e devorar um monte de menino, só porque xingaram o camarada de careca? Eu falei: eu sei lá, vai perguntar para Deus. Ele é o dono de tudo. Os caras tentam usar uma moral humana, colocando em Deus. Não, Deus não faria isso. Não, irmãos, quem é você para falar que Deus faria? Meu irmão, você tem um filho pequenininho, ele fica assim: bobo, você está errado. Aí você fala assim: quem é você para falar isso que eu estou errado? Está doido? Tem essa. Deus, irmãos, é o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, de todas as galáxias. Ele criou a realidade, Ele criou todas as coisas e mantém, como falamos hoje. Então, é fé nele. Por isso que ele fala: eu e o rapaz voltaremos. Deus chamou você para ensinar a sua descendência a ter essa fé. Voltando para aquilo que eu falei da incumbência. Sexto ponto aqui: entrega. Versículo 22, 6-8. E tomou Abrão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Caminharam ambos juntos, pai e mãe. Olha para mim, quem é pai, quem é mãe aqui? Olha para mim. Diz assim comigo: caminharam juntos. Entrega. Juntos é você se entregar no relacionamento. Você se entregar na incumbência de promover fé nos seus filhos. Você se entregar na incumbência de formar discípulos de Cristo, segundo a imagem de Deus, dele. Por que muitas pessoas Deus não dá discípulos? Porque são pessoas que têm dificuldade de se entregar. Eu convivo, irmãos, desde o começo dessa comunidade, nessa visão e nessa eclesiologia que a gente pratica, eu vejo que algumas pessoas demoram, meu irmão, porque elas não se entregam, elas ficam assim, sabe? Mais ou menos assim, alguns dão alguns passinhos a mais lá, mas você não vê a pessoa. Se ela tiver uma chance de não ir no negócio, ela não vai. Falta entrega. Entrega. A gente caminha junto com nossos filhos para o shopping, para o lazer, tranquilo. Agora, ir junto para o sacrifício. Irmão, deixa eu falar uma coisa, um dado interessante. No Brasil, 30% da população, presta atenção no que eu estou falando,
30% da população não tem o nome do pai na sua identidade. Você sabe o que significa isso? Você sabe como que isso acontece? 30%. Porque o pai simplesmente não se entregou ao relacionamento de ser pai. Ele foi lá e fez, teve prazer em fazer, mas depois ele abandonou o filho. Deixa eu falar uma coisa para você que é pai, que é mãe aqui. Você tem sentado com seus filhos e olhado nos olhos dele e falado: querido, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para a gente sofrer junto, estou aqui para nos sacrificarmos juntos. Mas tem pai, irmão, que por causa da falta de formação, tem uma dificuldade de olhar nos olhos. Eu sempre conto a história do Aron, né? Está aqui, meu filho. Que ele nasceu autista. E ele não tinha contato visual, ele não tinha, na verdade, contato. O mundo dele era o mundo dele. Até um dia, e todo dia eu pegava esse menino no colo, colocava ele no colo, ficava olhando nos olhos dele. Até um dia em que ele olhou nos meus olhos, que eu entrei no mundo dele. Fiz uma festa tremenda nesse dia. E até hoje caminhamos juntos. Ele está olhando nos meus olhos, onde ele está olhando nos meus olhos. E olhando nos meus olhos, ele aprendeu a olhar nos olhos da sua esposa. E olhando nos olhos da sua esposa, vai olhar nos olhos do filho também. E a geração deles será uma geração que olhará nos olhos uns dos outros. Isso é uma coisa que essa geração agora sente muita carência de nós, nossos pais da década de 60, de 70. As pessoas que nasceram na década de 60 e 70 têm uma dificuldade de olhar nos olhos. Que a gente aprendeu com a cultura, não sei, que tinha que transgredir, que tinha que desobedecer, que tinha que ir contra, que não tinha que nada para aprender com o pai, e a profissão do pai tinha que ser abominada, mesmo que fosse uma profissão legal, e que o pai estivesse disposto a ensinar, tinha que ser desprezada, porque tudo que viesse do pai era coisa ruim. Mas nós, irmãos, estamos fazendo a operação inversa. Nós somos uma igreja paternal. Nós estamos restaurando a paternidade, inclusive das irmãs aí, como ele disse, bem lembrado. Talvez na sua certidão de nascimento não tem lá, talvez na sua identidade, no seu RG não esteja o nome do seu pai, mas você pode colocar lá o nome do seu pai, mentalmente: Deus é meu pai, Deus é meu pai. Porque no que diz respeito aos pais da terra, eles falham. E alguns, inclusive, abandonam. E algumas mães também abandonam, jogam no lixão. Esses dias eu vi, era uma cena, vira e mexe acontece aí, né? Uma criança chorando lá, tudo cheio de formiga em cima. Os caras, o pessoal que resgatou, aos prantos. Coisa mais deplorável. Um bicho não faz isso, irmão. Dificilmente você vai ver um bicho fazendo isso aí. Chega perto de uma gata que acabou de dar, uma gata de uma cadela. Chega perto. Mas os seres humanos tomados por espíritos malignos fazem isso. Aí o futuro, Deus proverá. Como Deus proverá? Exatamente no lugar onde você tem que estar. Fala para o teu irmão assim: Deus, ele vai prover se você estiver entregue no lugar que ele mandou você entregar, né? Porque no que diz respeito à provisão, tem a ver com você estar lá no lugar para receber. Deus, ele vai te entregar o quê? No lugar da obediência, no lugar onde ele falou. Bom, nós combinamos, então, eu falei para você estar em que lugar? Em tal lugar, né? Então, eu estava lá com a bênção na mão. Eu fiquei esperando você não foi, porque você furou, você deu milho. Quem conhece essa expressão deu milho aqui? É da minha época. Os caras são muito novos aqui.
E como tem que ser a nossa entrega? Incondicional. Eu vou me entregar se Ele me fizer tal coisa. Não, irmãos, eu me entrego porque Ele é digno de nos entregarmos a Ele. 7º lugar, adoração. O que Ele falou para os moços? Nós vamos subir lá, nós adoraremos e depois nós voltaremos. Irmãos, se quer ver uma pessoa aliançada, é gente que gosta de adorar. Não estou falando cantar, não. Cantar é uma das expressões de adoração. Adoração. Por exemplo, que eu saiba, eles não cantaram nada lá. Foram entregar, sacrificar, aquilo lá. Foram fazer aquilo que Deus está mandando. Adoração é isso. Adoração é você se entregar, você se derramar na presença de Deus. Adoração. Você entregar aquilo que Ele te pede. Nós adoramos pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. 8º lugar e penúltimo, substituição. Versículo 13 do capítulo 22. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E aí, irmãos, onde que entra o símbolo da Páscoa. Foi aí, esse ano aqui nós fizemos uma Páscoa diferente. Todos os anos a gente faz, todo mundo faz o pão, a gente toma a Santa Ceia aqui no domingo, tal, pela manhã, comemorando a ressurreição de Jesus. Mas esse ano aqui nós falamos para os irmãos fazerem nas suas casas. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo, se seu líder falou para você. Se não, faça um momento essa semana, ou se possível hoje, com seus amigos e tal. Faz essa semana, pega o pão, pega o vinho, faz um momento igual um momento de Santa Ceia mesmo, e lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se vocês fizeram, quem que fez na sexta-feira? Só 2, nós 3, vocês. Então, o que nós estamos aqui incentivando? Que as pessoas tenham esse sentimento de fazer, você com sua esposa, você com seus filhos, seu marido, ou com os amigos, se você mora distante da sua família. Então Deus, Ele fez o quê? Ele disse que ia salvar o povo, que o anjo da morte ia passar, e que aquele que tivesse o cordeiro, o sangue do cordeiro não passaria pela morte. Então a Páscoa é isso, a Páscoa quer dizer passagem. Isso foi ensinado pelos descendentes de Abraão. Esse pacto continuou sendo reforçado a cada momento. E esse momento do povo de Israel na libertação do Egito foi um momento muito dramático, querido. Teve outros momentos de libertação também, quando eles foram libertos da Babilônia, da Pérsia. Teve outros momentos de libertação, mas esse foi um momento dramático. Primeira cena, o cordeiro é suficiente para uma pessoa, que a gente viu lá. Segunda cena, Páscoa, o cordeiro é suficiente para uma família. Terceira cena, Isaías 53, o cordeiro é suficiente para uma nação. Quarta cena, João 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Estão entendendo? Desenvolvimento. Primeira cena, eu vou repetir, primeira cena, cordeiro suficiente para uma pessoa. Segunda cena, Páscoa, o cordeiro suficiente para uma família, que a família ficava dentro de uma casa, matava o cordeiro, comia a erva amarga para lembrar do sofrimento da escravidão. Terceira cena, o cordeiro é suficiente para uma nação, Isaías 53. Quarta cena, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje o sacrifício de Jesus é suficiente para o mundo. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Amém, irmãos? Porque tem ideia, gente que já pregando ideia universalista. A Bíblia não ensina o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, porque não, o sacrifício de Jesus é suficiente para todos. Então, se todo mundo resolver aderir, é suficiente.
Mas isso não quer dizer que todos aderirão. E a Bíblia diz muito pelo contrário. Muitos são chamados. Vamos lá, diz assim comigo. Muitos são chamados para a aliança, mas poucos respondem à aliança. E em último lugar, fechando essa palavra de aliança, a multiplicação. Eu vou tentar de novo para ver se alguém vai falar um glória a Deus, aleluia. Em último lugar, vem a multiplicação. Por que já não veio de cara, no primeiro lugar? Não, irmãos, porque a multiplicação, ela vem depois de tudo. Você vê a história de José, várias coisas que foram acontecendo no processo. Aliás, eu preciso terminar, né, minha série com vocês, né, com a minha equipe. Vem acontecendo, vai uma evolução, até chegar no final, que José agora vira o governador do mundo e salva a família dele. Então, assim, irmãos, a multiplicação, ela vem depois. Ela vem depois que Abraão passou por todas as provas. E aí, quando chega no final da vida dele, com 100 anos, Deus manda o filho prometido. Gênesis 22, 16, 18. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizesse essa nação e não me fizesse essa ação e não me negasse o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia do mar que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. O resultado dessa fidelidade é a transmissão dessa fé bendita. Abraão viu, obedeceu, viu e aconteceu. Aconteceu como nós sabemos que aconteceu? Em tudo quanto é lugar, irmãos, dentro desse recinto aqui, tem um monte de descendentes de Abraão. Estou falando de sangue mesmo, de sangue. Quantos aqui são descendentes de portugueses aqui? Quantos aqui são descendentes de espanhóis? Muitos irmãos brasileiros que são descendentes de portugueses são o que chamavam de cristãos novos, que foram expulsos da Europa por serem judeus, né? Por serem judeus da descendência de Abraão, e foram expulsos porque judeu sempre é perseguido. Então eles acabaram se identificando como cristão. E aí, como eles tinham sobrenomes judaicos, eles mudaram o sobrenome deles. Vamos ver quem tem, quando eu vou falando sobrenomes aqui, vocês vão falando. Eu não vou falar o sobrenome, eu vou falar genericamente. Nome de frutas ou de plantas: Oliveira, Pereira, Macieira. Nome de profissão: Ferreira, sei o quê? Ferreira. O que mais? Nome de fruta, nome de profissão, nome de ferramentas. Então, nomes estranhos, assim, nomes que foram criados para poder não serem identificados. Então, irmãos, tem alguns irmãos uns irmãos aí que medem libertação, que dizem que o Brasil é um dos países que tem mais judeus no mundo. Descendente de judeu do mundo. Então, irmãos, tem judeu para tudo quanto é lado no planeta, irmão. E essa promessa feita a Abraão se cumpriu. E agora, muitos judeus estão voltando para a terra. Eu e a pastora, nós estivemos lá em Israel. E o camarada chegou, um governador de uma província lá chegou. O pastor César falou assim: olha, quanto de terra que vocês querem? O que vocês quiserem de terra, a gente dá para vocês poderem vir morar para cá. Então você pode ir para lá e se tornar judeu. Que doideira isso daí, né? Então, a pessoa que tem vontade, esse retorno aconteceu em larga escala, numa época aí, pós Segunda Guerra Mundial.
Os judeus, com medo de acontecer com eles o que tinha acontecido, começaram a voltar e formaram e retomaram as terras. Na verdade que já estava ocupado por eles, e aí a reação foi terrível, mas esse é um assunto para outro dia.